No estuário do Douro, na sua margem direita, voltada para o Grande Rio, desenvolve-se um velho aglomerado urbano. Hoje faz parte do centro histórico da cidade do Porto, mas foi durante muitos anos uma localidade no exterior da cidade. Miragaia. Com efeito, embora faça parte da área de proteção da zona classificada pela Unesco como Património da Humanidade, embora Miragaia pertença à União das Freguesias do Centro Histórico, a verdade, contudo, é que durante muitos séculos ela era a localidade mais próxima do Porto, desenvolvendo-se do lado de fora, mesmo pegado às velhas muralhas erguidas no século XIV, a muralha fernandina. Um povoado que desde muito cedo se desenvolveu e cresceu na sua relação com o rio. Mas o seu curioso topónimo, isto é, o nome do lugar, Miragaia, tem tudo a ver com a elevação que se encontra na margem esquerda, na margem de Vila Nova de Gaia. É verdade que Vila Nova do Rei, é um povoado que surge já na Baixa Idade Média e com grande sucesso se vai estender ao longo do Rio Douro e acabar por se encostar a este morro antiquíssimo, o Morro de Gaia. Tanto quanto nos permite hoje a arqueologia, estamos perante uma elevação que se encontra ocupada de um modo contínuo, pelo menos desde a Idade do Ferro, no primeiro milénio antes de Cristo. Foi um importante castro, uma citânia, depois um destacado povoado da época romana. É também significativo a sua ocupação durante o período suebico-visigótico, na Alta Idade Média. Um povoado que será também notável e de grande protagonismo durante a Baixa Idade Média. O seu castelo, definido por uma série de muralhas e provavelmente por uma torre no topo da elevação, sabemos ter subsistido até aos finais do século XIV, pelo menos até à famosa crise de 1383-85. Mas a origem do topónimo Gaia está relacionada com aquela que é uma das mais antigas, mas também das mais tristes lendas que temos registada no território que hoje é coincidente com Portugal. É de facto uma lenda muito, muito antiga que nos remete para os períodos anteriores à origem da nacionalidade, quando este rio dividia mouros e cristãos e nesta elevação ficava a fortaleza mais a norte do domínio muçulmano, a fortaleza de Alboazar. E aqui existe um amor impossível entre esse senhor mouro e a rainha cristã, a esposa do rei Ramiro, Gaia. Aqui viverão o seu idílio amoroso até que Ramiro ataca o castelo, o destrói, mata Alboazar. E perante a tristeza, as lágrimas de Gaia, Ramiro pergunta-lhe por onde é que ela está a olhar e ela diz que está a mirar um sítio onde fora muito feliz. Profundamente magoado, enraivecido com a resposta de Gaia, o rei mata, degolando-a e dizendo-lhe: então mira Gaia, porque é a última coisa que vais mirar. E desta última mirada da rainha teria resultado então o nome desta área. Certo é que a povoação que fica em frente a Gaia é Miragaia. Foi de facto intensa, muito intensa, durante séculos, a relação deste povoado com o rio. Em boa verdade, era este, o Douro, a razão de ser de Miragaia, pelo menos desde a Idade Média. Mas para isso muito contribuía o facto do povoado se desenvolver num areal. Sim, aqui existia uma extensa praia que resultava dos sedimentos, das areias,
arrastadas para este sítio por um ribeiro que, vindo lá do alto das virtudes, ao longo de milhares de anos, o seu poder de erosão, foi arrastando esses sedimentos que se acumulavam aqui. O areal de Miragaia, que deu origem então a este povoado de pescadores, mas também de outras atividades ligadas ao rio e também ao mar. Foi, desde sempre, um povoado de mercadores, de marinheiros, também de construção naval, calafates, extensos estaleiros aqui se desenvolviam na Idade Média e no início da expansão marítima dos portugueses. E por isso, quando hoje percorremos aqui Miragaia, e nomeadamente os seus característicos arcos, não nos podemos esquecer que no passado, até meados do século XIX, esta frente de Miragaia era a primeira linha voltada para a praia e para o rio. E por aqui também podemos perceber quão impopular foi a construção, em meados do século XIX, do extenso, monumental edifício da Alfândega Nova, que veio cortar, tantos séculos depois, essa relação do povoado com o rio. E não bastava já o grande edifício, também esta rua que, de um modo artificial, se elevou e constituiu um verdadeiro paredão entre Miragaia e o rio, fazendo com que hoje, a quem está menos familiarizado com esta história, ache que Miragaia nasceu e se desenvolveu num local fundo, quando afinal esta era a frente do rio. Da crescente dinâmica e importância de Miragaia, diz-nos bem a sua igreja, imponente, monumental. É verdade que no seu aspecto atual ela resulta muito das intervenções barrocas do século XVII e do século XVIII, particularmente das primeiras décadas do século XVIII. Mas sabemos pela documentação que ela já existia na Idade Média. E é uma igreja sintomaticamente consagrada, dedicada a São Pedro, esse santo protetor dos homens do mar, nomeadamente dos pescadores. E sim, a atividade fluvial, a atividade marítima marcava a povoação. Não só pela pesca, não só pelos marinheiros, mas sim, e cada vez mais pela atividade comercial. E a igreja, uma vez mais, é elucidativa disso mesmo, através de alguns dos tesouros que aqui são guardados. É o caso de um braço relicário em prata, onde se guarda uma relíquia de um importante santo do extremo oriental do Mediterrâneo, São Pantaleão, uma relíquia que aqui terá chegado no século XV. Ora, logo do início do século seguinte, século XVI, aqui existe também um belíssimo tríptico, uma pintura flamenga, ou seja, até pelas ofertas de mariantes, de mercadores de Miragaia aqui à sua igreja, percebemos destes contactos que havia, quer com o Mediterrâneo, quer com o norte da Europa. Uma igreja que demonstra também como essa dinâmica continua nos séculos seguintes. Isso é evidente no fabuloso retábulo na talha dourada barroca do século XVIII. Mas regressemos a São Pantaleão e às suas famosas relíquias, que os historiadores não têm grandes dúvidas em, de facto, admitir que tenham vindo do Mediterrâneo, nomeadamente da zona de Itália, dada as fortes ligações comerciais que o Porto e Miragaia tinham com essa região. Alguns admitem até a possibilidade da proveniência destas relíquias ser de Veneza, uma cidade onde até hoje são significativas as devoções a São Pantaleão e que também reivindica
ter as relíquias desse famoso santo do Oriente Mediterrâneo. Aliás, o Oriente Mediterrâneo, onde de facto ele é extremamente popular, nomeadamente na Grécia, na Ucrânia, na Rússia, um santo, um dos maiores da Igreja Católica Ortodoxa. Certo é que há uma lenda que faz associar a chegada dessas relíquias exatamente a esse extremo oriental do Mediterrâneo. Segundo essa lenda, as relíquias de Pantaleão estariam em Constantinopla e quando os turcos tomam essa antiga cabeça do Império Romano do Oriente, consegue um grupo de cristãos fugir com as relíquias de Pantaleão. Um grupo de mercadores arménios. E depois de muitas vicissitudes, muitas aventuras, conseguirão trazer, são e salvas, essas relíquias até aqui, até este outro extremo da Europa, aqui, até às portas do Porto. Diz a lenda que o barco que trazia as relíquias miraculosamente aportou aqui às portas do Porto, em Miragaia. E entenderam esses arménios que era aqui que deveriam depositar as relíquias do santo. E aqui se fixaram. E por isso é que esta antiquíssima artéria de Miragaia se chama Rua Arménia, porque, diz a tradição, diz a lenda, foi aqui que se fixaram os arménios junto à igreja de São Pedro, onde depositaram essas relíquias. Relíquias que, de imediato, passam a ser, ao longo desse século XV, objeto de grande devoção. Gente do reino, de fora do reino, o próprio rei Dom João II aqui vem para prestarem, enfim, homenagem e, movidos pela curiosidade uns, para agradecer graças concedidas a outros, e outros ainda para pedirem ao santo a sua cura, porque se tratava de um santo com propriedades taumatúrgicas. A aproximação às suas relíquias, dizia-se, poderia provocar a cura de grandes males, de grandes doenças. A popularidade do santo foi tão grande, que por volta de 1500 essas relíquias foram levadas aqui, da igreja de Miragaia, para a Catedral do Porto. E de tal forma era a popularidade de Pantaleão que este se vai converter mesmo, a partir sensivelmente de 1500, no padroeiro, no santo padroeiro da cidade, até 1982, quando foi substituída pela atual padroeira, Nossa Senhora da Vandoma. Estamos agora a subir uma das íngremes e rochosas encostas de Miragaia, o Monte dos Judeus. Encontramos-nos mais propriamente nas escadas do Monte dos Judeus, antiquíssimas, aquelas escadas graníticas. Estas, mecânicas, são obviamente muito mais recentes. Mas aqui importa valorizar o topónimo, judeus. De facto, não admira que desde épocas antigas Miragaia, dada esta sua forte ligação às atividades mercantis, comerciais, se tenha tornado também um local de importante concentração de uma comunidade judaica, sabendo nós da grande atividade que os judeus desenvolviam nesse setor. Aliás, a presença judaica em Miragaia está bem atestada do ponto de vista documental. Sabemos que aqui existiu uma sinagoga, o que nos diz bem da concentração de judeus que aqui existiriam. Uma sinagoga, mas também, muito provavelmente, um cemitério. Sim, um cemitério. Até porque os judeus não poderiam, obviamente, ser sepultados no interior das igrejas cristãs, dentro da cidade. E era provavelmente nesta elevação, junto desta importante comunidade, que se terá desenvolvido o cemitério judaico, que, em rigor, ainda hoje, do ponto de vista arqueológico, não se encontraram evidências, mas o topónimo é muito, muito sugestivo, o Monte dos Judeus, que aqui permaneceram até 1386, quando o rei Dom João I
decidiu, tendo em conta a grande instabilidade e perseguição que então se registrava um pouco por toda a Europa, também em Portugal, nomeadamente em Lisboa, aos judeus, e para evitar problemas na cidade do Porto, ele toma uma medida verdadeiramente de apartheid, mas, enfim, procurando evitar que no Porto acontecessem essas perseguições. E o que é que ele decide? Bem, obriga que as múltiplas famílias judaicas que existiam na cidade e aqui do lado de fora, do outro lado da muralha, se concentrassem todas num único espaço dentro do Porto. Nascia assim a judiaria do Porto e os judeus deixavam, pelo menos de uma forma evidente, de estarem associados a Miragaia, mas a atividade comercial, essa continuará ao longo dos séculos. Não deixa de ser sintomático, por exemplo, o facto de ser este o espaço escolhido em 1756 para instalar a sede da toda poderosa, recém-criada Companhia das Vinhas do Alto Douro, mandadas constituir por Marquês de Pombal. Sim, até ao início do século XIX. Foi aqui, nestes imponentes edifícios voltados para o rio, que funcionou a famosa Companhia do Vinho do Porto. E aqui, no alto do Monte dos Judeus, além de desfrutarmos de uma belíssima paisagem, encontramos também um conjunto muito notável de motivos de interesse patrimonial e histórico. Aqui, debruçados sobre Miragaia. E desde logo, encontramos uma estrutura que dá o nome a este lugar, o lugar da Bandeirinha. Trata-se de um obelisco granítico dominado nos nossos dias, e há já muitas décadas, por um catavento metálico com uma bandeirinha. Mas não foi esse catavento que deu o nome ao lugar. Foi mesmo uma estrutura que ali existia no topo deste obelisco e onde se içavam mesmo bandeiras, pequenas bandeiras de pano. Eram as bandeirinhas da saúde. E uma vez mais, tudo isto tem a ver com a localização estratégica imponente na sua relação com o Rio Douro, com o estuário. De facto, as embarcações que entravam pela foz do rio e subiam o estuário, aqui estavam já muito próximas dos principais cais de acostagem da cidade. Mas, quando aqui chegavam, tinham que estar atentas aos sinais, às bandeiras que aqui eram içadas, porque, em rigor, as embarcações não podiam avançar mais e não poderiam acostar aos cais sem que as autoridades sanitárias fossem a bordo e inspecionar as condições dos produtos e dos tripulantes. A bandeirinha da saúde, sim, para evitar contágios, a propagação de pestes que eventualmente viessem a bordo. Mas, mesmo ao lado da bandeirinha, encontramos um outro monumento notável, o conhecido Palácio das Sereias, um edifício erguido em meados do século XVIII, dominado, obviamente, pelo estilo barroco. Mas são estas duas figuras feminino-mitológicas das sereias que fez com que popularmente fosse esta a designação deste palácio. Palácio, uma residência de uma família aristocrática, os Portocarrero, que nos diz bem, afinal, e sublinha também a importância de Miragaia, que foi, igualmente, o local onde algumas famílias aristocráticas fizeram erguer as suas residências. A família Portocarrero, que com esta sua casa fica associada a um momento menos simpático da história da cidade, nos inícios do século XIX, a quando das invasões francesas, um dos seus filhos será barbaramente assassinado, arrastado pelas ruas, lançado às águas do rio. Tudo isto porque era um afrancesado, isto é, alguém que, influenciado pelos ideais iluministas e pelos ideais da Revolução Francesa, foi associado às invasões napoleónicas e, por isso, injusta e barbaramente assassinado.
E é também aqui, junto da bandeirinha, que temos uma perspectiva desafogada sobre essa monumental construção erguida a partir de 1859 e que veio alterar de um modo radical a vida e a imagem de Miragaia. Estou a falar, obviamente, do edifício da Alfândega Nova do Porto. Com efeito, este edifício veio terminar com séculos desta forte articulação entre a povoação e o rio. Era uma barreira que agora se erguia entre Miragaia e o Douro. Um edifício que é dos mais imponentes da cidade do Porto, projetado por um engenheiro francês, Jean Coulson, granítico, também com pisos subterrâneos bem emblemáticos, as famosas furnas. Mas a Alfândega tem igualmente uma importante componente de engenharia do ferro, concebida por um engenheiro que afinal está tão ligado à cidade do Porto, Teófilo Seyrig, o mesmo que é o autor da ponte Luís I e que ao serviço da Casa Eiffel tinha sido já também decisivo no projeto da ponte Maria Pia. Sim, o edifício da Alfândega é um monumento incontornável da cidade, mas não deixa de ser interessante que quando ele é erguido, vem já um pouco contra os ventos da história. Ele resulta de uma certa teimosia da burguesia mercantil do Porto em manter aqui, nas margens da cidade, todo o bulício mercantil, os seus equipamentos mais decisivos. Mas por essa altura, segunda metade do século XIX, tudo apontava para aquilo que se virá a concretizar no final desse século, a construção de um porto alternativo aos cais do Douro, o Porto de Leixões. Mas isso são já outros factos, também algumas lendas, futuros caminhos da história.